Bom dia, pessoal. Está dando para ouvir aí atrás? Vamos começar. Vou fazer uma oração e aí, a partir daí a gente inicia o estudo efetivamente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, te agradecemos, Pai, por essa manhã que o Senhor nos concedeu, por esse dia tão prazeroso, Pai. Te agradecemos, Pai, pelo que tivemos, pela pregação, a exposição da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelos ricos ensinamentos, Pai, que o Senhor tem capacitado os teus servos, Pai, a estar da Tua palavra, Senhor. Te pedimos agora, Senhor, nesse momento, que o Senhor nos ajude, Pai, tanto a mim, Pai, que eu falar, Pai, tanto também os ouvintes, Pai, que o Santo Espírito, Senhor, trabalhe para que a igreja seja edificada, Pai, a tua mão seja edificada e os ensinamentos da Tua palavra sejam expostos para nós. É isso que nós pedimos, Pai, agradecemos em nome do Santo Cristo Jesus. Amém. Bom, a gente, domingo passado, retrasado, a gente entrou no capítulo 8, tá? Fala especificamente de Cristo, e Cristo como mediador, né, dessa nova aliança que a gente estava vendo na sessão anterior. E hoje, especificamente, a gente vai falar a respeito da pessoa de Cristo, tá? Da sua constituição, né? E entender um pouco melhor como se deu, né, a sua encarnação, né? Entender um pouco melhor a questão dessa união de natureza do nosso Senhor e entender por que, através disso, porque Cristo é o nosso mediador. Tá? Esse é um assunto bem complicado, um assunto bem complexo de trabalhar, né? E como muitos assuntos na Escritura, né, a gente tem que ter bastante cuidado, né, quando vai tratar desses assuntos, a forma como a gente vai tratar desses assuntos, porque apesar de Deus ter revelado muitas coisas a seu respeito do seu plano de salvação, a respeito das suas obras na palavra de Deus, para alguns assuntos a gente não tem capacidade de compreender Deus completamente. Tá? Então, e é justamente por isso que a gente precisa ter muito firme, né, a nossa fé na Escritura como palavra de Deus, como a revelação de Deus, né, para nós homens, porque muitos assuntos a gente não consegue explicar e a gente não consegue entender completamente. Mas o Senhor Deus não nos deixa no escuro, né? Ele dá entendimento, né, até certo ponto, até onde a nossa compreensão humana consegue chegar. E a gente deve se esforçar para isso, para entender o que está escrito, né, o que está revelado. Muitas coisas são reveladas de forma muito clara, outras coisas nem tão claras assim, então é necessário bastante estudo, e a gente tem aí, graças a Deus, certos jovens muito inteligentes, capacitados, estudiosos, que produziram, né, diversos textos e materiais para que hoje a gente pudesse, até de uma forma mais fácil do que para eles, compreender certos assuntos. E esse é um assunto bem complexo, um assunto bem difícil, né, um assunto em que a gente deve ter certeza de que a gente não vai compreender completamente, tá? Mas a gente tem certas coisas reveladas, então às vezes a gente deve deixar a palavra de Deus falar e nos conduzir, né, nesses assuntos. Eu vou ler aqui o texto da sessão com os irmãos, e aí a gente vai tratar de 4 pontos, tá? Senão vai para a gente trabalhar tudo hoje, a gente trabalha o resto na semana que vem. Mas eu tentei separar em 4 assuntos principais para a gente tentar entender toda essa sessão, né? Falar tanto a respeito das naturezas de Cristo, como a respeito do porquê ele é o nosso mediador. O texto diz o seguinte:
O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, assim, para a gente tentar entender todo esse texto que é grande e também complexo, eu fiquei dividido da seguinte forma. A gente vai falar sobre Cristo Jesus como Deus, tá? A gente vai fazer alguns textos que falam a respeito da divindade de Cristo, a respeito da sua humanidade, né? a sua encarnação, propriamente dita, sobre a junção dessas duas naturezas numa só pessoa e, finalmente, o porquê isso era necessário para que Cristo fosse o mediador dessa aliança. Tá? Então, para começar, a gente vê aquele texto falando a respeito da divindade da pessoa de Cristo. Eu vou repetir aqui o texto que fala a respeito disso. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. O primeiro texto que eu queria que a gente abrisse para comprovar, né, essa divindade de Cristo, está lá em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. Os irmãos abrirem. O texto diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É interessante notar a forma como o Evangelho de João começa, né? E o termo usado aqui é igual ao termo de Gênesis, no princípio, mas eles falam de princípios diferentes. Em Gênesis, a gente tem o princípio da criação. João, quando ele inicia o seu Evangelho, ele fala do princípio de todas as coisas antes da criação, tá? Quando, vamos dizer assim, não havia tempo, né? E com essa afirmação, né, no princípio era o Verbo, ele coloca a existência do Verbo de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, antes que houvesse mundo, antes da criação. Portanto, a gente precisa entender a partir disso que Cristo não é uma criatura. Esse é o primeiro ponto. Cristo não é uma criatura, porque ele existia antes de todas as coisas serem formadas. E, consequentemente, por Cristo não ser uma criatura, e como ele próprio fala, ele é o Criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? Então, nessa pequena frase, né, logo no começo do seu Evangelho, João afirma que Cristo existia antes de todos os tempos, ou seja, Cristo não era uma criatura, Cristo era o Criador, que ele era uma pessoa distinta de Deus, né? Como a gente vê aí mais claramente no estudo da Trindade, é um Deus só em três pessoas, né? E, portanto, ele afirma e atesta a divindade de Cristo dessa forma, né? Afirma que Cristo estava presente antes da criação do mundo, ele existia antes da criação do mundo, ele é uma pessoa, uma das pessoas da Trindade, ele estava com Deus e ele era Deus. E é interessante, para confirmar, né, essa afirmação de que Cristo ele era também Deus e portanto, era Criador também. Minha comentando essa afirmação de que Cristo é o Criador. O próprio João fala um pouco mais à frente, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo participou ativamente da criação.
Matthew Henry comentando isso, ele fala: por meio dele, não como um instrumento subordinado, mas como um agente coordenado, não como um trabalhador cria com o seu machado, mas como o corpo vê com o seu olho. Ou seja, Cristo não foi simplesmente um mero instrumento à parte de Deus para a criação. Ele era Deus e por isso ele foi um agente, como fala, um agente coordenado da criação. Então a gente vê esses três pontos, e o próprio João, no versículo 18, ele fala, ele confirma também o fato de que Cristo era da mesma substância do Pai, quando ele diz: o Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, Cristo é quem o revelou, ou seja, Cristo e Deus possuem a mesma substância, eles são um. O outro texto que eu queria que os irmãos abrissem está lá em Filipenses 2:6. Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Interessante esse termo que ele usa. Primeiro ele fala que Cristo subsiste em forma de Deus, tá? E não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Cristo não se sentia culpado de violar algo que não pertencia a ele, ou apropriar-se de um direito alheio, colocando-se como Deus. Porque o próprio Cristo disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então aqui, não só Cristo subsiste em forma de Deus, como ele não julga usurpação, ou seja, Cristo, colocando-se como Deus, porque ele era Deus, ele não rouba um direito de Deus, que seja a sua divindade, que era a única da de Deus. Ou seja, Cristo, ele é Deus, assim como o Pai e Deus, eles são da mesma substância. Outra confirmação da divindade de Cristo está lá em Mateus capítulo 16, versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante nessa passagem Cristo, falando com os seus discípulos, ele interroga eles a respeito do que duas categorias de pessoas pensavam ou afirmavam que Cristo é. Primeiro, o povo, de uma forma geral, e depois os discípulos. É interessante a gente notar essas diferenças de resposta. Ele pergunta primeiro de uma forma mais geral, o povo. E quem era, assim, de certa forma, o povo? Eram os judeus que viam a Cristo pregando, fazendo milagres, ou como eles ouviam a seu respeito. E o que eles diziam de Cristo? Lá no versículo 14 diz assim: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns profetas. Então, aqueles homens, de uma forma geral, sem entendimento, eles afirmavam que Cristo era um dos profetas, basicamente, por conta da sua pregação, por conta dos sinais que ele fazia. Mas depois Cristo se volta para os seus discípulos e pergunta: quem vocês acham? Quem vocês dizem que eu sou? E é interessante, porque os discípulos eles conheciam a Cristo intimamente. Eles não estavam só presentes em momentos específicos, mas eles conviviam com Cristo. Então, por isso, eles podiam dar um testemunho mais firme, um testemunho mais verdadeiro a respeito da pessoa de Cristo. E a resposta deles é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, também traz outra afirmação a respeito da divindade de Cristo. Colossenses 2, verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, embora Cristo tenha se encarnado, naquela pessoa
como dizer, corporalmente ele estava toda a plenitude da divindade, ou seja, não houve qualquer tipo de redução, tá? Não houve qualquer tipo de subtração da pessoa da divindade, mesmo na sua encarnação. Então, Cristo, apesar de aparentemente ser simplesmente um homem, aí a gente vai falar um pouco mais a respeito da sua encarnação, não houve qualquer redução da divindade em Cristo, ou seja, ele era plenamente Deus, mesmo encarnado. E é interessante a gente pensar a respeito disso, né? Às vezes difícil você imaginar que Cristo, enquanto sofria com as angústias, né, e as dificuldades que nós sofremos, né, fome, sede, cansaço e até as dificuldades que Cristo passou, de forma especial, né, como a sua humilhação, né, foi espancado, foi crucificado. Mesmo nesses momentos em que ele sofria com essas angústias próprias do ser humano, ele ainda controlava e dominava soberanamente todo o universo. Romanos 9:5, capítulo 9 de Romanos, versículo 5. Deles são os patriarcas e também deles descendeu Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Ou seja, ele aqui fala de forma muito clara, né? E ao mesmo tempo que Cristo era homem, portanto de uma descendência, ele era Deus sobre todos. E o último versículo, o último texto que eu queria abrir com os irmãos sobre esse assunto, sobre a divindade de Cristo, está lá em João 8, versículo 58. Aqui agora um testemunho do próprio Cristo. João 8, 58, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É interessante que nesse trecho os fariseus começam a afirmar, né, de forma até blasfema, né, que Cristo possuía demônio, né, e aí eles vão de certa forma debatendo, né, e num determinado momento Cristo fala que Abraão viu, né, o seu Abraão, com seu pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Né? E aí eles perguntam: você tem 50 anos aí, está dizendo que viu Abraão? E ele vai falar: antes que Abraão existisse, antes que o patriarca, né, aquela figura com todo o povo judeu se identificava, antes que ele existisse, ele existiu. Ou seja, aqui Cristo ele está afirmando a sua existência, não só antes de Abraão ter existência, mas ele está afirmando a sua existência própria, a sua existência independente. E ele pega ainda mais pesado, vamos dizer assim, usando uma expressão muito forte, que tinha muito significado no judeu naquela época. Aí ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa o nome de Deus, o nome pelo qual Deus era conhecido no meio do povo. É o nome pelo qual, quando Moisés estava sendo chamado para tirar o povo do Egito, ele fala assim para Deus: como é que eu vou chegar lá para o povo? Como é que eu vou dizer para ele? Como é que eles vão saber que você realmente me enviou? Ele vai lá e, se não me engano, no Êxodo 3, versículo 14, Deus fala assim para ele: você está chegando para o povo e dizer, eu sou me enviou. Ou seja, aqui Cristo ele não está só afirmando a sua existência antes do patriarca Abraão, ele está afirmando a sua existência antes de todas as eras, e afirmando que ele era de fato Deus. Eu espero que tenha ficado claro esse primeiro ponto. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode levantar, tá?
Mas agora eu queria começar a tratar a respeito da natureza humana de Cristo. Né? Como a gente sabe, num determinado momento da história, Cristo já existia em todas as eras. Ele tomou forma humana, ele se encarnou. E a gente vai trazer algumas evidências disso, vai explicar, de certa forma, o que isso significa. Tá? Lá em João, vamos falar para João, capítulo 1, versículo 14. João está de forma muito. Primeiro, depois de atestar a pré-existência de Cristo, atestar a sua divindade e atestar a sua participação direta na criação, ele afirma no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então a gente vê aqui que, ao mesmo tempo que Cristo era Deus, ele era também ao mesmo momento que Cristo, quando chegou ao período do tempo, tomou sobre si a natureza humana. Então, Deus, o Deus de toda a eternidade, ele se fez carne, ele tomou sobre si a natureza, a nossa natureza. Assim como a gente viu lá no texto de Mateus 16, aqueles que olhavam para Cristo viam simplesmente um homem. Alguns até reconheciam, alguns que Deus estava com ele, de certa forma, por causa dos seus milagres, por causa da sua pregação. Então, aqueles que estavam ali presentes quando Cristo se encarnou, viam a Cristo, viam ali um homem, viam um homem de forma plena. Ele toma sobre si a natureza humana, como diz aqui o texto, com todas as suas propriedades essenciais. Então ele era um ser humano, como Paulo diz em Romanos 8, versículo 3, em semelhança de carne pecaminosa. Então aqueles que passavam e olhavam a Cristo de forma rápida não diferenciavam ele de qualquer ser humano comum. Mas como João diz aqui nesse versículo, eles viram a glória do unigênito do Pai. Gálatas 4, versículo 4, afirmando também essa natureza humana, essa encarnação de Cristo. Diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, o Verbo, o Deus, existia desde toda a eternidade. Em determinado momento ele se fez carne, ele foi tornado em semelhança de carne, se tornou um homem, de certa forma, como nós. Antes disso, portanto, Cristo não possuía corpo, nem natureza humana. Ele era um ser divino, e naquele momento, no momento em que a natureza humana de Cristo é considerada de Maria, Cristo assume essa natureza humana e assume um corpo humano. O texto lá de Lucas, ele confirma esse acontecimento. Lucas capítulo 1, versículos 27, 31 e 35. Eu vou ler aqui rapidamente. Ele diz assim: uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, o nome era José. A virgem chamava-se Maria. Verso 31. Este considerais e darás a luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Respondeu o anjo: será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o menino santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui a gente vê, de certa forma, essas duas naturezas de Cristo em evidência. Ela não foi um nascimento comum, foi um nascimento original. Ou seja, sem o poder do Espírito Santo agindo na Virgem Maria, nada teria acontecido. Não tem como, humanamente falando, o ser humano ser gerado sem essa
essa junção do homem com a mulher. E aí ele descreve, né, esse acontecimento como esse fato do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ensanto das nações que será chamado Filho de Deus. Em Romanos capítulo 1, versos 3 e 4, também fala a respeito da humanidade, da natureza humana, aqui Cristo subiu na plenitude do tempo. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber, Deus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Cristo, ele efetivamente se tornou homem. Foi gerado por uma mulher, um homem, e ele tinha uma descendência, né? Ele fala que a descendência de Davi, tanto por parte de Maria quanto por parte de José. Ou seja, Cristo ele fazia parte de uma linhagem, ele era um ser humano, se tornou um ser humano, né? Até certo ponto, né? Como todos nós. E isso é fato, isso é algo que aconteceu na história. Inclusive, hoje em dia, ateus militantes, todo tipo de descrente, é muito difícil você ter alguém negar que em determinado momento da história houve um homem, né? Jesus Cristo, né? Praticamente ninguém hoje em dia nega a existência do ser humano. Cristo Jesus, né? Nasceu de Maria, né? Que obviamente não cabe a sua divindade, mas esse fato, esse acontecimento é tão registrado, né? Tão comprovado na história, que é muito difícil hoje em dia alguém negar isso. E como todo ser humano, né? Cristo tinha propriedades essenciais e enfermidades comuns aos seres humanos, obviamente sem o pecado. Né? Lucas capítulo 2, versículo 52, a gente vê uma propriedade muito comum aos seres humanos. Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu vou voltar nesse texto aqui mais tarde, tá? Não vou falar muito agora, porque não é o objetivo aqui, tá? Mas eu vou tentar explicar o que isso significa. Mas esse crescimento, esse desenvolvimento, né? Obviamente o de Cristo não foi um desenvolvimento como o nosso, né? Mas esse crescimento, esse desenvolvimento de Cristo em sabedoria, estatura e graça, é uma propriedade comum dos seres humanos, todos os seres humanos têm assim. João 11, versos 33 a 35. João 11, 33 a 35. Vou dar uma olhada. Jesus, vendo a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde você está? Ele respondeu: Senhor, vem. Jesus chorou. Ou seja, Cristo possuía todas as emoções e afeições normais da natureza humana, porém, obviamente, sem a contaminação do pecado. A gente vê aqui muito claramente, em outras passagens também, né, que Cristo ele se agita no seu espírito, se comove e chora. João 8, versículo 57, está aqui pertinho, o texto anterior que a gente viu antes. A gente vê aí uma propriedade bem comum, né? Os fariseus falam para Cristo, perguntaram depois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Ou seja, eles olhavam para Cristo e viam propriedades comuns do ser humano, como por exemplo a sua idade, né? A gente pode olhar para uma pessoa e apenas essas algumas diferenças, né? Mas uma propriedade muito comum do ser humano é o envelhecimento, né? Esse desenvolvimento físico que acontece, e ele era visto também em Cristo. Então, claro, Cristo, ali por volta de 30 e poucos anos, os judeus olham para ele e falam assim: não tem nem 50 anos. Ou seja, eles podiam olhar para Cristo e ver nele características comuns de qualquer
da sua idade. E o último texto, tá, sobre essas propriedades essenciais, está lá em Lucas 24, versos 36 a 44, no livro, tá? Lucas 24, versos 36 a 44. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai, seja convosco. Eles, porém, surpresa como eles acreditavam estar vivendo um espírito, né? Cristo já tinha morrido. Aí ele fala assim: apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, Cristo, mesmo após a sua morte, a sua ressurreição, ele tinha propriedades como eles, não tocar em Cristo, sentir a sua pele, os seus ossos, né? Cristo, na sua encarnação, foi uma encarnação, esse é o plano integral, foi uma encarnação completa. Ele tinha todas essas propriedades essenciais, né, da natureza humana. Eu vou dar só um início aqui também a respeito do próximo assunto, tá? Se alguém tiver algum comentário para fazer a respeito dessa questão da natureza da encarnação de Cristo, pode ficar à vontade, tá? Eu vou só iniciar a introduzir o próximo assunto. Essa parte, né? As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, obrigadas à unidade, porém separavelmente unidas em uma só pessoa, sem composição, composição ou confusão. Então a gente viu aqui que Cristo era Deus, Cristo existia desde a eternidade, Cristo, por meio dele, a criação foi feita, mas Cristo também, em determinado momento, se tornou homem. Ele assumiu a nossa natureza, assumiu todas as propriedades comuns e essenciais da sua humana, exceto o pecado. Cristo assumiu para ele, né? Agora, como é que isso funciona, né? Como é que dentro de uma pessoa só existiam e existem duas naturezas? Esse é um assunto bem complexo, tá? Bem difícil de ser trabalhado, né? É importante a gente fugir das heresias. É importante a gente olhar para o que está escrito na palavra, porque é um assunto que a gente não entende completamente, é um assunto que a gente não tem como compreender de forma plena, tá? Mas é importante a gente olhar para o que a Bíblia fala e extrair dela aquilo que ela está falando, por isso simplesmente, para a gente não correr o risco de se desviar da doutrina correta. Eu queria ler aqui rapidamente a declaração do Federal Simone, que foi uma declaração resultado de um concílio que buscava justamente fugir dessas heresias a respeito da pessoa de Cristo. A gente vai trabalhar esse conceito melhor na semana que vem, tá? Mas eu queria ler aqui com os irmãos, tá? Para a gente já sair com uma palhinha que a gente vai tentar entender melhor na semana que vem. A declaração diz o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, e em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, de Deus. E só o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união. Antes, é preservar a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma subsistência.
Importante isso, uma só pessoa e uma só existência. Não separado, nem dividido em duas pessoas, mas um só, o mesmo Filho, o unigênito Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e nele o Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Então, rapidamente, para a gente finalizar aqui, a gente tem que, a partir dessa declaração, né, que a gente vai ver os textos bíblicos na semana que vem, Cristo é uma pessoa só, é uma única pessoa, com duas naturezas. Essas naturezas não se misturam, as suas propriedades não são misturadas ou de certa forma subtraídas ou somadas, né, com a sua união. E justamente por isso, a gente vai ver também que da semana que vem, justamente por isso, por causa dessa união da divindade de Cristo e da sua humanidade, Cristo foi capacitado, de certa forma, a ser o nosso mediador. Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Para não estender demais. Não sei se ele esclareceu, porque orar, porque é o mistério da encarnação, você fala dessa 100% homem, 100% Deus, significa dizer que o Senhor Jesus ele tem um corpo humano, uma alma humana, tá? E ele é o corpo. Quer dizer, ele pensa assim, a alma de Cristo é divina, né? E o corpo humano. Dentro dessa semana que vem a gente vai falar mais sobre isso.